Muitas pessoas ficam meses e mais meses e às vezes até anos fazendo aula de canto, mas sem ter um resultado bacana, sem ter um resultado sólido, melhorando simplesmente ali uma coisinha aqui, uma coisinha lá. E por que isso acontece? Bom, a maioria das vezes isso acontece porque o seu programa de treino não é funcional para você. Muitas vezes você vai ficar fazendo exercícios e exercícios, mas sem saber para que serve e principalmente como treinar de uma maneira que seja frutífera para sua voz. Imagina só uma pessoa começar a fazer musculação, por exemplo, e fazer o treino do colega. Ele pode ter resultado? Pode, mas se ele tiver um programa específico para a realidade dele, se ele tiver um programa que vai ser para a necessidade dele, ele vai ter um resultado muito melhor, não é? Isso também acontece com a voz. Então a grande verdade é que você não precisa ficar meses e meses fazendo a mesma coisa. Não, até porque se você ficar fazendo sempre a mesma coisa, você não vai ter um desenvolvimento legal, você vai chegar a um momento em que vai se acostumar com aquilo que você está fazendo, não vai apresentar mais um nível de dificuldade progressiva para você e você vai estagnar na sua técnica. O que você precisa é sempre dar estímulo para a tua musculatura de uma forma correta e consciente. Pensando nisso, nós vamos começar aqui no canal uma série de técnica vocal e treinamento funcional para voz. Eu já vou te avisando, se você chegou aqui tentando ter diquinhas para voz, para melhorar o agudo, melhorar o grave, como fazer isso, como fazer aquilo, desculpa, eu preciso te falar que talvez esse canal não seja para você. Agora, se você quer estudar de verdade, se você quer realmente ter resultados com a tua voz, seja muito bem-vindo. Vamos trabalhar. Nesse primeiro vídeo aqui da série, nós vamos começar trabalhando dois pontos muito importantes para todos os cantores, que é a flexibilidade e o controle da pressão subglótica. Pressão subglótica é o nível de pressão embaixo das suas pregas vocais. Então a voz, ela acontece da seguinte maneira: o pulmão vai emitir o ar, que vai encontrar o fechamento das suas pregas vocais e gerar uma pressão embaixo dessa prega vocal que está fechado, que está aduzida. E essa pressão a gente chama de pressão subglótica. Chega um ponto em que essa pressão vence a resistência do fechamento das pregas vocais, fazendo com que essas pregas vocais abram e depois fechem novamente. Isso é chamado de ciclo glótico, é onde acontece a voz, de fato, né? Então, o controle dessa pressão é imprescindível, indispensável para que a sua voz tenha flexibilidade, ou seja, para que ela encurte a prega vocal e alongue a prega vocal. E para isso nós vamos trabalhar aqui com exercícios funcionais. Quando falamos em técnica vocal, a técnica vocal, ela não é exatamente cantar, mas a técnica vocal é a maneira com a qual você produz voz. Você pode cantar com uma técnica boa ou com uma técnica ruim. Isso vai depender do treinamento que você tem, da capacidade muscular que você tem e também vai depender do estilo musical que você canta, dos efeitos que você quer usar e tudo mais. Então, para que você consiga executar as técnicas, a tua musculatura precisa permitir isso. E é justamente nisso que entra o treinamento funcional da voz, tá bom? Então, beleza, vamos trabalhar. O primeiro exercício que eu vou te passar vai ser um exercício em tríades. Tríades são 3 notas, tá? São os acordes aqui, acorde maior, no caso que nós vamos utilizar, a tríade maior. Nós vamos trabalhar com o mesmo vocalize para homens e para mulheres. Homens vão fazer numa oitava, mulheres vão fazer em outra oitava, uma oitava acima, beleza? Vamos vocalizar pensando em um fio de voz, ou seja, como se a voz fosse uma linha. Você não faz força para produzir ela, ela vai trabalhar sozinha para você. Vamos começar com a vibração de lábios, ok? Respirou. Repete. Subiu. Não faz força. Abre as costelas. Contrai o seu abdômen. Subiu. Bom. Mais uma. Vai controlando, hein? Mantenha a postura, mantenha calma. Não faz força. Leveza. Subiu mais uma. Controla a pressão subglótica, controla o volume, controla a sua voz. Mais uma, deixa a voz leve. Vai até onde é confortável, ok? Vamos lá. Vamos subir.
Respira, abre as costelas. Vamos lá, vamos lá. Mais uma. Joia. Nesse segundo exercício, nós vamos fazer o mesmo vocalize, mas nós vamos transformar a vibração de lábio na vogal U. Por que eu gosto de iniciar com a vogal U? Porque a vogal U, ela estabiliza a sua laringe, ela abaixa a sua laringe, eleva o seu palato, se você abrir a mandíbula corretamente, como eu vou te ensinar, vai fazer também com que o tubo, ou seja, a parte de ressonância posterior, fique toda trabalhada e toda bem construída para depois você conseguir fazer cobertura, fazer outras manobras que você vai precisar fazer na sua voz, tá bom? Então, o importante sempre não faz força, não tenta pôr peso na voz, não tenta corrigir os sons, a sua voz, se você julgar que tá feio, não tenta corrigir, só faça a vogal, ok? Só isso. Ok? Não faça e nem com ar, ok? Como você fala, por exemplo, se você falar a palavra uva, você tem a vogal U pronta, ok? Só isso. Subiu. Costelas abertas, vamos lá. Contrapoio, abdômen para dentro, sem força, sempre relaxado. Cuidado com a sua afinação, hein? Vambora! Joia, subiu. Bem leve. Deixa a voz correr por trás da boca, lá no fundo da garganta, sem fazer força. Vambora! Respira com calma. Mais uma. Subiu. Não faz força. Isso, vamos lá. Abre as costelas, abaixa os ombros. Joia. Importante, não faça força em momento nenhum, tá? A ideia aqui é você aprender a controlar tanto o teu sopro, com a tua pressão subglótica, quanto a flexibilidade da voz, ok? Agora a gente vai para o terceiro exercício, que é justamente trabalhar com o arpejo, onde nós vamos pegar uma nota grave e ir para uma nota aguda, tá bom? No arpejo aqui que nós vamos fazer com a vibração de lábio, você vai passar entre os seus registros, registro de peito, registro de cabeça. Então, não tente de maneira nenhuma pesar a voz e nem corrigir a sonoridade. Deixa a musculatura trabalhar sozinha, joia? Então vamos lá, ó. Respira. Subiu. Subiu. Deixa a voz correr. Vamos lá. Subiu mais uma. Subiu. Contrai o abdômen, abre a costela. A respiração é sempre abundante, tá?
Isso, expansivo. Vamos subir. Subiu mais uma. Muito bem, esses exercícios vão ajudar você a ter flexibilidade, como eu falei, e controle de pressão subglótica na tua voz. Importante, eu ressalto, não faz força, deixa a voz trabalhar sozinha. Se você perceber que quando as notas vão subindo, tá ficando difícil de manter, tá apertado, você não tá conseguindo manter o aparato respiratório, não tem problema, fica numa região mais intermediária, vai até aonde a tua voz tem conforto. Lembre-se que a associação que a gente faz da voz, da técnica vocal, é igual à da musculação. Ninguém vai começar a treinar hoje e já levantar um peso de um bodybuilder, né? Às vezes a pessoa vai passar a vida inteira e não vai conseguir fazer isso. Claro que não é assim na voz exatamente, mas é mais ou menos isso. Então quando você começa o teu treino, você tem que ir respeitando a tua fisiologia vocal. E o grande segredo aqui é, de fato, isso, entender a tua fisiologia vocal e respeitar ela. Aos poucos, ela vai se alastrando, ela vai tendo mais expansividade, mais elasticidade, mais conforto e vai proporcionando a você uma voz cada vez mais sobre o teu comando e sobre o teu controle. Beleza? Estamos chegando aqui no final do nosso vídeo. Se você ficou com alguma dúvida nos exercícios ou teve alguma dificuldade, coloca aqui nos comentários que eu vou ter muito prazer em ajudar você a desenvolver a sua voz, tá bom? Eu vou ficando por aqui e vejo você no nosso próximo vídeo. Deus te abençoe. Fui!